tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Prática Profissional 1. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, muito importante aí, justamente, né, para o dia a dia ali de prática profissional de vocês, né, para as atividades de trabalho. Então, nós vamos falar sobre o tema da aula, né, sobre noções de instrumental, equipamentos, material odontológico e as suas técnicas de manipulação. Vamos falar sobre o tópico 1, que fala dos cuidados com os instrumentais, né? Cuidado com o instrumental. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula, né, eu tenho algumas considerações para fazer em relação à questão de instrumental, né, e os técnicos ou os auxiliares de saúde bucal. Sempre é interessante vocês entenderem que vocês vão trabalhar diretamente com instrumentais, né, com materiais, vocês vão manipular material odontológico. Lembrar que a odontologia ela é feita ali através, né, de um trabalho em equipe, né, onde a gente tem 4 ou 6 mãos, né? Então, sempre vocês vão estar ali como eu digo que um terceiro braço, né, para ajudar ali o profissional, no caso, o cirurgião dentista. Tá? Então, vocês vão sempre estar, vocês são fundamentais na prática clínica, né, no dia a dia de trabalho da prática clínica odontológica. E conhecer os materiais, os instrumentais, né, saber manipular o material, reconhecer os instrumentais vai facilitar muito a prática ali, o dia a dia de trabalho, o trabalho em equipe, vai fazer com que você ganhe tempo realmente. Então, por que vocês precisam reconhecer os instrumentais? Primeiro que vocês vão lidar com eles. E o cirurgião dentista geralmente vai pedir para vocês, né, o instrumental, e vocês precisam saber reconhecer, né? Vocês vão lavar, vocês vão colocar para esterilizar, e vai estar empacotado e vocês vão precisar reconhecer. Então, vocês precisam saber o que é, né? Eu vou trabalhar sem saber. Você não vai conseguir, você precisa reconhecer, porque ele vai pedir e você precisa saber. É justamente para facilitar o andamento ali, né, do tratamento, do trabalho que está sendo feito. E aí o interessante realmente é vocês entenderem que são muitos instrumentais, né? A gente tem inúmeros instrumentais. É interessante saber montar as bandejas. O trabalho em saúde, o trabalho em odontologia, né, e em saúde em geral, é um trabalho que ele precisa ser organizado, né? Que precisa ser ali, ter ali uma rotina, que os instrumentais precisam ser organizados de uma forma. Vou ensinar para vocês aqui, né? Por exemplo, bandejas, instrumentais que são ali de acordo com especialidades. Mas lembrem-se, né, que vai depender muito do profissional de saúde com quem vocês vão estar trabalhando. Que às vezes cada profissional tem um jeito ali, às vezes usa um instrumental diferente, né? Mas é a base para você trabalhar com qualquer profissional, tá? Com qualquer profissional de odontologia vocês vão ver aqui. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre os instrumentais, entender um pouquinho mais sobre eles, a questão até mesmo da higienização, da limpeza, da manutenção. Tudo na vida da gente precisa ser, né, ter manutenção, precisa ter um cuidado e não vai ser diferente no trabalho com os instrumentais, com os materiais que a gente utiliza. Então, vamos falar um pouquinho sobre os instrumentais para procedimentos, né? Procedimentos em gerais, vamos dizer assim. Então, a história da odontologia, pessoal, ela seguiu ali paralela e concomitante ali com a história da medicina. Então, foi seguindo ali de acordo com essa evolução, né? Onde o homem, ele buscou aí a solução para o grande mal da humanidade, né? Qual é o mal? A dor. Então, como eu falei, juntamente ali, né, com a evolução da medicina, da odontologia foi seguindo, sempre nessa intenção de buscar essa solução para a dor. A partir ali dos achados arqueológicos e representações artísticas, percebe-se o desenvolvimento dos instrumentos. Então, a gente percebe que a história da odontologia ela vem de muitos anos atrás, né? Se a gente for colocar até lá em questão de múmias que foram achadas, que já tinham ali formas, né, de tentar ali manter os elementos dentários, de tentar manter a saúde bucal, lógico que de forma, né, bem rústica, com instrumentais que não são assim os melhores, mas era a forma que eles tinham ali de trabalhar na época, tá?
Os instrumentos que possibilitaram a realização, né, de intervenções ali que visavam, no caso, o reestabelecimento da saúde do indivíduo acometido de algum mal, antes ali do desenvolvimento da anestesia, tá? Os procedimentos eles representavam verdadeiros rituais de tortura. Então, realmente, quando as pessoas elas tinham que fazer ali algum procedimento, né, quando se falava de odontologia ou de dentista, a princípio, primeiro que era tudo relacionado ali, quando pensava em dor de dente era extração. Então, as pessoas já, quando sentiam alguma coisa, o que eles procuravam? Procuravam ali o dentista, né, quando tinha, ou os práticos da época, e procuravam para fazer extração dentária, tá? Então, era o que a gente tinha ali, né, naquela época. Era o mais indicado, é o mais correto? Não, né? Mas era o que se tinha de solução para a época. Tanto que até hoje, infelizmente, a gente acaba pagando, né, tendo as consequências dessa cultura, onde a odontologia ela vinha caminhando só para essa parte curativa e não para a prevenção ou para até mesmo a restauração, a preservação dos elementos dentários e da saúde bucal em si. Então, eram rituais de tortura, as pessoas, até porque não tinha anestesia dentária, então eles sofriam bastante ali nos procedimentos odontológicos. Talvez daí também, né, seja um pouco da cultura de relacionar dentista, né, ou odontologia à dor. Então, esses tratamentos, eles eram executados por práticos, né? Os dentistas antes, eles eram conhecidos como barbeiros cirurgiões, né? Que faziam ali parte da rotina da cidade. Então, era barbeiro e já também tiravam o dente, né, das pessoas. E eles eram pessoas, né, homens bem rústicos mesmo, tá? Então, tinha que ser para poder, na época, eles achavam que para poder tirar um dente tinha que ter ali, ser bem grandão, rústico, forte, tá? Essas cenas pitorescas, elas foram ilustradas por grandes mestres de pintura, tá? Que retrataram ali as expressões de pânico dos que eram submetidos a essas intervenções. Então, realmente, a gente acabava, se você for pesquisar, a gente enxerga aí o quanto as pessoas sofriam, né, quando tinham que realizar esses procedimentos. Justamente porque quando se iam tirar dente é porque já estava doendo, então estava inflamado. E a pessoa ela acabava sentindo um dobro de dor, né? Uma dor que eu não consigo nem imaginar, porque eles não tinham anestesia para retirar aqueles elementos dentários, né? Então a dor realmente era absurda. Bem como também, né, os acessórios, eles acabavam retratando ali os acessórios cirúrgicos e as técnicas que eram aplicadas também e as condições de trabalho. Né, como que funcionava. Então, de tão característico que era na época, né, alguns artistas resolveram retratar. Então, a gente tem os instrumentos ativos manuais, tá, que são utilizados, que são bastante importantes aí para a prática clínica. E esses instrumentos ativos manuais, ou mais comumente chamados ali de cortantes, né, manuais, eles são empregados para cortar, né, realmente fazer o corte, clivar ou planificar ali a estrutura dental, tá? Então, eles são utilizados nessa intenção, a gente tem vários instrumentais, ou mesmo também completar ali a ação, né, de instrumentos rotatórios durante o preparo dental. Ou na remoção de cárie, né? Então, ali já de uma forma para ajudar nessa restauração ou nesse tratamento ali dentário. Antes dos instrumentos rotatórios estarem ali disponíveis, pessoal, os dentistas, eles eram ali capazes de realizar preparos cavitários, só que com forma bem definida, mas usando apenas esses instrumentos manuais, né? Lógico que o trabalho é muito maior, que quando você tem os instrumentos rotatórios facilita bastante a vida ali, com certeza, porque você vai estar fazendo um trabalho que não vai ser manual de fato, né? Vai ser mais rápido. E também, isso aí só veio trazer benefícios, né? Os instrumentos rotatórios. Mas existem locais em que não tem a disponibilidade de uma cadeira odontológica, de energia elétrica, que não dá para usar os instrumentos rotatórios, como, por exemplo, regiões de área indígena, né? Então,
você vai usar ali de instrumentos cortantes, né, que vão ajudar realmente, como eu falei antes, desses instrumentos rotatórios, que como vocês devem saber, mas que instrumento é esse? Aquele motorzinho que o pessoal chama, mas que na verdade a gente chama de caneta, né? Tem caneta de alta rotação, de baixa, micromotor, contra-ângulo, peça reta. Então a gente tem aí que são utilizados e ajudam muito hoje na clínica, né, odontológica. Os instrumentais, eles estão classificados conforme o risco também de transmitir uma infecção exógena. Então, veja, nós temos aí os instrumentais críticos, que são aqueles, né, que penetram ali nos tecidos subepiteliais, atingindo o sistema vascular. Geralmente são os instrumentais que têm contato com sangue, que, aí, né, que vão perfurar realmente. Então, são considerados os instrumentais críticos. A gente tem muitos instrumentais críticos na clínica odontológica? Muitos, gente. Muitos mesmo, tá? Então, a gente tem muito instrumental crítico. A gente tem como exemplo, né, pinças e afastadores cirúrgicos, né, que tem contato, e instrumentos de corte, tá? E etc. Então, coloquei aqui para vocês, além na verdade, ali, dos instrumentais críticos, né, a gente tem também, coloquei aqui como exemplo o bisturi. Eu tenho até aqui para vocês o exemplo, mas eu tenho só o cabo, não tô com a lâmina, né, que ela vem separadinha, tá? Se vocês conseguem enxergar aqui, ela vem separadinha. E aí a gente encaixa a lâmina aqui no cabo do bisturi, tá bom? E aí nós temos os instrumentais, né, que são semicríticos, que são aqueles que entram em contato ali com a mucosa íntegra ou a pele não íntegra, tá? Os semicríticos. Exemplos, a gente tem moldeira, espelhos, né, instrumentais de amálgama. Eu até tenho aqui um espelhinho, né, o espelho. Lembrando que o espelho e o cabo, eles vêm separados, tá, gente? Aí a gente encaixa e deixa encaixado ali, né, até o dia que ele durar. Mas eles, quando a gente vai comprar, compra separado o espelho e o cabo. Tá? Então, ele desenrosca essa peça aqui. E aí, existem vários tamanhos, né? Tem espelho ali já próprio para criança, tem numerações para você utilizar, tudo bem? Tem cabos ali de várias cores, coloridos. Hoje em dia, tem todo tipo de material aí. Lógico que sempre pensando na biossegurança, em poder ser higienizado, desinfectado e esterilizado, né? Então, coloquei até aí para vocês os exemplos, né, das moldeiras. E aí, um kit de moldeira. Existem moldeiras de metal, tá, gente? Perfuradas, de metal liso. Existem essas aí, né, que é plástico, vamos dizer assim. Então, existem vários tipos de moldeira que são, né, cada moldeira ali, joguinho, vai ser de acordo com o procedimento que vai ser executado. A terceira classificação é dos instrumentais que não são críticos, tá? Aqueles que entram em contato, né, apenas ali com a pele íntegra, né, que não tem sangue, não tem presença de sangue, ou nem entram em contato com o paciente, tá? Esses são os instrumentais que são considerados ali não críticos. Como exemplo, a gente tem o arco, né, de Ostib, ou a pinça perfuradora, tá? Então, a gente tem aí, porque realmente o arco, ele fica por fora, né? Tem o lençol de borracha, que é para fazer o isolamento absoluto, que daqui um pouco vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse procedimento, que geralmente é utilizado, né, ali para fazer endodontia, o canal, né, que o pessoal conhece, ou até mesmo restauração, dependendo do profissional, ele pode utilizar. Então, ele geralmente não tem contato direto, né, com a boca, assim como a pinça perfuradora, que é para perfurar o lençol de borracha, né? Então não vai ter esse contato. A gente considera instrumental não crítico, tá? Coloquei aí os exemplos para vocês, acho que dá para perceber aqui na imagem. Então aqui é o arco, tá, pessoal? E aqui é a pinça perfuradora que a gente tem. Ou perfurador, como você preferir. Pessoal,
Na clínica odontológica, são poucos os instrumentais que são considerados não críticos. Como eu falei para vocês, geralmente tem contato com material biológico, com sangue, com saliva. Então, não dá para considerar, né? Não dá para dizer que são não críticos. São pouquíssimos mesmo. Então, todo cuidado é pouco em relação à higienização desses materiais, tá? A manipulação desses instrumentais tem que ter muita atenção. E a maioria, né, desses instrumentais está direta ou indiretamente em contato, justamente como eu falei, com as secreções orgânicas que devem ser esterilizadas. Isso é fundamental, gente. Biossegurança é fundamental em saúde e é fundamental na clínica odontológica. Não dá para passar pano, não dá para não esterilizar um instrumental e reutilizar na boca do paciente. Isso não pode de jeito nenhum. Não faça para o outro o que você não quer para você, tá? Ah, mas não teve contato com sangue, mas tem que esterilizar, tá? Não é para não é para reutilizar instrumental se você não esterilizou. A não ser que ele, né? Ou então descarta, se for descartável. Não pode reutilizar, porque o risco é muito grande. Então, você tanto tem responsabilidade para com a sua saúde, né, em relação à biossegurança, e você tem muita responsabilidade com a saúde do paciente, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque, infelizmente, gente, existem maus profissionais em todas as profissões, tá? E não se deixem ser coagidos a fazerem coisas erradas. Vocês estão sabendo, a partir do momento que vocês se formam, que vocês fazem o juramento de vocês a respeito, né, da profissão de vocês, vocês têm que ter consciência do que é certo e errado. E vocês não podem, né, se submeter a fazer coisas erradas, mesmo, mas falou que ia me demitir se fizesse. Não faça, porque você pode perder o direito de atuar na sua profissão. Então, seja responsável. Eu acho que nem precisa de ameaça em relação a isso. Você tem que ter consciência, né? Não faça pro coitado do paciente o que você não quer para você, né? Porque isso não é nada certo, isso é realmente antiético e imoral, na verdade, em relação a fazer uma coisa dessa, né? De reutilizar um instrumental que já foi utilizado em um paciente em outro, sem esterilizar, tá bom? Ou sem fazer ali, dependendo do instrumental, devido à desinfecção. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, dos instrumentais para o exame clínico. Como eu falei para vocês, né, de acordo com os procedimentos que vão sendo utilizados, a gente monta as bandejas, né, que é o material que a gente vai utilizar. Por quê? Porque facilita, né, nos poupa tempo e realmente deixa mais organizado a bancada ali, o material fica mais à vista, é mais fácil para o profissional. E aí, isso você sendo um profissional, né, como eu posso falar, proativo, que já tem ali vontade de fazer as coisas direito, se você percebe qual é o procedimento que vai ser utilizado no momento, você já está adiantando ali os instrumentais. Os instrumentais para exame clínico, gente, eles são básicos e eles praticamente vão estar em todos os outros procedimentos, tá? Então, é a bandejinha básica para todo cirurgião dentista, né? Para todo tratamento odontológico, a gente precisa dessa bandejinha. E aí, para o exame clínico, a primeira avaliação, né? Que a gente precisa ter. Os instrumentais para bandeja de exame clínico são, a gente tem aí a bandeja, né? Que vai ser o local onde se depositam os instrumentais esterilizados, ajuda na organização, também na visualização dos instrumentais. Cada bandeja tem que estar organizada de acordo com os procedimentos que vão ser, né, que vão ser utilizados, facilita bastante. Às vezes, geralmente faz ali, deixa ali as bandejinhas clínicas e só complementa. Às vezes acontece de fazer isso também, tá? Mas a bandejinha clínica, existem vários modelos, eu tenho aqui um para vocês, né? Essa daqui é de metal, né? Ela é esterilizada também, tá? Ela vai para autoclave, então tem que ser, lógico, higienizada antes, tudo bonitinho, e aí pode levar para esterilizar. Essa bandejinha, gente, ela é organizada, né? Coloquei para vocês o exemplo na imagem da bandejinha, e tem aqui também, né? Pra vocês enxergarem. E aí, dentro da bandejinha de exame clínico, a gente tem o espelho clínico, que eu até mostrei aqui para vocês. E esse espelho, ele é fundamental, né? Todo procedimento que a gente vai fazer, né,
na odontologia, na clínica odontológica, a gente utiliza o espelho. Por quê? Porque ele permite a visualização das estruturas bucais, né? Sendo ali constituído de um cabo e de um espelho. Então, gente, é fundamental o espelho em toda bandeja. Toda bandeja. Por quê? Porque ele vai ajudar na visualização, né, do campo operatório ali, da região que a gente está trabalhando, tá? Tem aqui para vocês, eu coloquei a imagem também, né? Como eu falei antes, o espelhinho ele vem separado, e aí você encaixa no cabo, tá? E aí é assim que ele vai para a bandeja, tá bom? Então, na bandeja clínica, vai ter, para o exame clínico, a gente precisa da bandeja e do espelhinho clínico. Também vamos ter uma sonda exploradora. Eu até tenho aqui uma sonda exploradora para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Tenho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Sonda exploradora, né? Então, a sonda exploradora, pessoal, ela apresenta como função detectar falhas na estrutura dental. Então, é um instrumental, tá? Que ele tem ponta, que ele pode perfurar, tá? E que a gente utiliza ali para realmente ver se tem alguma falha na estrutura dentária. Então, geralmente nas bandejas tem essa sondinha exploradora e tem que ter muito cuidado com ela, gente, porque ela tem ponta dos dois lados e às vezes até quando você pega no pacote mesmo fechado ali que vem da autoclave, você pode perfurar seu dedo. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Essa aqui é a sonda exploradora, eu coloquei aqui na imagem para vocês, tá? E aí, como eu falei, ela tem essa função, você percebe ali, né, que ela tem dois ladinhos pontiagudos, um mais diferente que o outro, um parece uma foice, né? Então, é utilizado aí para a gente detectar falhas na estrutura dentária. E aí, nós também temos o escavador de dentina, tá? Colher de dentina, como vocês preferirem. Eu chamo de colher de dentina. E eu vou colocar aí para vocês a imagem. E essa colher de dentina, gente, é um dos materiais que a gente utiliza também ali na restauração, né? Então, a gente consegue retirar a dentina ali amolecida por cárie, né? E consegue fazer, inclusive, na área indígena ou em regiões que a gente não tem como utilizar os equipamentos rotatórios, a gente utiliza bastante a colher de dentina, né? E faz um tratamento que se chama de ART, né? Que é um tratamento restaurador atraumático. A gente não utiliza ali de instrumentos rotatórios, tá? De brocas, essas coisas. E aí, dessa forma ali da imagem, eu coloquei essa imagem até da ponta ativa dela, existem vários modelos, a pontinha parece uma colherzinha, tá? Aí existem vários tamanhos também de ponta, a ponta ativa, né? E aí vai de acordo com o procedimento, com o que o profissional gosta de utilizar. Nós temos também a espátula, tá? Número 1, que é a espátula de inserção, que ela é utilizada na colocação de material na cavidade. Já a gente fala ali, geralmente utilizada para colocar resina, né? Então, é uma espátula bastante interessante e muito utilizada também na clínica odontológica, tá? Acho que eu tenho uma aqui. Espátula número 1. E aí, eu coloquei a imagem para vocês, tá? Da espátula número 1 e é muito utilizada ali para a gente fazer a inserção da resina no elemento dentário ali na cavidade, tá? Para fazer restauração de dente. Temos também a pinça de algodão. A pinça de algodão, gente, para pegar algodão, brocas, entre outros, também é fundamental na bandejinha clínica. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, tá? De uma pinça, tá? E aí você pega, logicamente, o que você precisa, tá? Então, ela tá ali na bandejinha clínica também. Coloquei a imagem para vocês, né, da pinça clínica. E vamos falar um pouquinho agora sobre os instrumentais para procedimentos em específico ali. Então, a gente tem, né, instrumentais que são utilizados
em diversas especialidades odontológicas. Coloquei esse aparelho aqui para vocês. Esses instrumentais, gente, eles vão ser utilizados em várias, tá? Não é em uma específica. Então, tem a seringa Carpuli, que ela é utilizada justamente para anestesia dentária, tá? A seringa, o nome é seringa Carpuli. Eu tenho aqui para vocês, ela já está até montada, tá? Então, tá aqui a seringa, né? Aqui ela já tá com a agulha que a gente desenrosca aqui. Ela tá montadinha, né? Com anestésico. Ó, você abre aqui, coloca o anestésico, tá? E fecha. Lembrando que esse material aqui nunca foi utilizado, tá, gente? Tá estéreo. Tudo bem? E eu coloquei a imagem para você visualizar melhor. Aqui a gente tem, lembrando que no mercado a gente tem várias cores, né? Vários modelos aí de seringas Carpulis. Tem umas que, em vez de ser assim, tem uma bolinha ali nessa região aqui, né? Nessa regiãozinha da ponta. E vai de acordo com o profissional. As seringas Carpulis, hoje em dia, elas têm refluxo, né? Que é para na hora da anestesia, se acertar algum vaso sanguíneo, ela apresenta ali, ela puxa ali, aparece sangue, e aí você já sabe que tem que retirar, né? E fazer outra anestesia. E nós temos aí a espátula 24 também, que é bastante utilizada em vários procedimentos e vocês vão utilizar bastante para, né, fazer ali manipulação de materiais. Então, vocês vão manipular os materiais da clínica odontológica utilizando da espátula 24. Eu tenho até aqui para vocês. Eu coloquei aí na imagem. Tá? A espátula 24 é muito utilizada. Vocês vão usar demais isso aqui na prática clínica de vocês, tá bom? E também temos a placa de vidro. A placa de vidro, gente, realmente é uma placa de vidro, tá? Que serve como base para você manipular com a espátula 24, por exemplo, diversos materiais, tá? Com o uso ali dessa espátula. Ali coloquei a imagem para vocês, eu tenho aqui uma placa de vidro, tá? Elas têm vários tamanhos, né? Largura aqui também. Então, é uma plaquinha de vidro, tem que ter cuidado, senão quebra mesmo, tá? E aí vocês vão manipular os materiais aqui junto com a espátula, tá? Realmente coloca o material e vai manipular, tá bom? Também temos o arco para isolamento absoluto, que eu até mostrei para vocês antes, né? Que é um instrumental em que será colocado o lençol de borracha, que é utilizado para fazer o isolamento, né? Então, quando a gente quer ter a visualização só de um elemento dentário, né? Que vai ser feito canal, até para proteger dos materiais que a gente coloca ali, que podem, né, machucar de alguma forma o paciente, prejudicar a saúde do paciente. Ou quando você vai fazer uma restauração, que, né, a gente precisa ter um campo limpo, seco, uma visualização boa, e aí utiliza do isolamento absoluto. Aqui tem um arco, né? A imagem de um arco, esse aqui é o Yong. Então, a gente tem vários tipos a gente tem os arcos, tem os dobráveis, aquele que eu mostrei para vocês é dobrável, né? Tem esses assim, tem os de metal, tá? E aí coloca aqui, coloca o lençol e aí vai com o grampo, né? Com o auxílio da pinça porta-grampo e insere ali no dente. Enfim, todo um procedimento que vocês vão conhecer um pouquinho mais em outras aulas. A pinça porta-grampo, né, também é um instrumental que é utilizado, como eu acabei de falar para vocês, de isolamento e grampo, né, e o grampo ali de isolamento, instrumentais que variam conforme o dente que vai ser, né, que vai ser utilizado. Então, eu coloquei aqui para vocês a pinça, eu até tenho ela aqui, tá, para mostrar para vocês. E é uma pincinha que você vai encaixar, no caso, o grampo, né, que vai ser utilizado, e aí vai levar ao dente o elemento que você quer isolar. Vou colocar aqui para vocês. Temos também a espátula número 7. Eu acho que eu não tenho a espátula número 7 aqui, né? Mas a gente tem ali vários. Tem uma imagem aqui para vocês enxergarem. A espátula número 7, pessoal, ela também é usada em diversas aplicações, tá? Sendo ali a mais comum na manipulação de resina acrílica. Então, a gente usa bastante para manipular resina acrílica, juntamente, geralmente, com pote Dappen, tá? Que vocês vão já saber o que é. Então, a espátula número 7, acho que eu até tenho ela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá? Tá aqui, ó. Espátula número 7.
E a gente utiliza, né, como eu falei, muitas vezes para manipular a resina acrílica, que é utilizada ali muito na clínica de prótese, tá bom? E o pote DAP, como eu falei, que geralmente a gente usa junto, recipientes pequenos para colocação de materiais como flúor, resina acrílica, né, e outros. Podem ser de vidro, plástico ou de silicone. Eu tenho aqui dois exemplos, né, eu tenho o de plástico, tá? Pode ser de várias cores ali, e o de vidro. Eles são autoclaváveis, tá, gente? Pode ir para autoclave, tá? Para fazer aí a esterilização, tá? A gente tem esses dois exemplos, né? Parece um potinho, é um potinho pequeno, parece até um potinho, aqueles copinhos de cachaça, né? Que o pessoal usa. Parece mesmo, tá? E aí a gente tem aqui esses exemplos. Mas vocês vão ter também o de silicone. O de silicone, para mim, e vocês vão ver também na prática, é um dos mais fáceis de higienizar, né? Para limpar ele é mais fácil, para retirar o material. Coloquei aqui para vocês o exemplo do de vidro e do de silicone. O do de silicone é esse daqui, que são vários que vocês estão vendo na imagem, tá? E é dessa forma aí, ele é molinho. Aí, por isso eu digo que é mais fácil para retirar o material. Temos também cubas metálicas. Essas cubas metálicas, gente, elas são recipientes maiores para colocação de soro, de álcool iodado, né, e etc. Elas variam de forma e de tamanho conforme a aplicação. Eu tenho uma aqui, tá? Uma cubinha metálica, aqui para vocês. E geralmente tem ali, não são todos os procedimentos que se utilizam, às vezes em cirurgias, né, extrações, a gente acaba utilizando para colocar soro. Existem vários tamanhos, como eu falei para vocês, né? Vocês conseguem enxergar ali na imagem. Também existe, pessoal, as cubas de borracha, tá? E a espátula, usadas para manipular o alginato e o gesso. Eu não trouxe a espátula aqui, mas eu acho que eu coloquei na imagem, mas aqui eu tenho uma cubinha, tá? De borracha. E aí, né, tem que ser específica ali para manipular o gesso ou o alginato, que a gente manipula bastante aí na clínica odontológica, tá? Então, é outro instrumental que a gente tem. Coloquei aí para vocês na imagem, né? Exemplos de cuba e as espátulas. As espátulas, gente, ela pode ser de plástico também ou pode ser de metal, tá? Então, vai variar e vai depender do procedimento que vai ser utilizado ali. E nós temos as moldeiras. As moldeiras, elas são usadas para se inserir, né, para moldar realmente ali o material de moldagem que vai ser levado na boca. Então, a gente leva, eu acho que quem aqui algum de vocês se tem aparelho, né, já foi moldado, já sabe como é que é. E a gente utiliza daquelas moldeiras ali. A gente coloca o material de moldagem e leva à boca do paciente. A gente tem as colgaduras também, tá? Que a moldeira eu até já tinha mostrado para vocês, né? Que tem vários kits, tem perfuradas, não perfuradas, tá? E a colgadura. A colgadura, gente, ela é utilizada para película radiográfica usada ali em sua revelação. Então, a gente, né, coloca ali, prende a película, prende a película radiográfica para poder fazer a revelação, para você não encostar nela, tá? Então, a película já vem com uma bolinha que é para você, onde a colgadura vai prender, né? Que é para não manchar e para não prejudicar a radiografia. Coloquei aí a imagem para vocês. Tá bem grande, dá para enxergar. E aí ela parece um prendedor de roupa, né? Você abre assim e prende a película radiográfica. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os instrumentais para a cirurgia oral, né? Então, o que a gente usa bastante instrumental aí. Cabo de bisturi, né? Eu já até mostrei para vocês o cabo de bisturi. E o bisturi, né? O bisturi, a lâmina não mostrei, mas eu mostrei o cabo. E tá aí o exemplo na imagem, né? Que são utilizados ali na cirurgia, em cirurgias orais. E aí a gente também tem o destaca periósteo, né, que ele é usado para separar os tecidos moles do osso. Então a gente realmente empurra ali a gengiva, a gente separa a gengiva, né, falando grosseiramente, do osso, para poder ter visualização do campo operatório, tá? Coloquei aí a imagem para vocês, tá? Esse é um afastador Molt, tá bom?
Mas existem aí, por exemplo, o periótomo, né, que também vai fazer isso. Ou no caso ali, né, na verdade, para separar o tecido mole, o sindesmótomo. E a gente tem a pinça hemostática. Gente, existem, né, essas pinças, elas são usadas para fazer a apreensão de vasos ou de tecido ali mesmo, tá? E aí elas são bastante utilizadas. Coloquei como exemplo aí para vocês. A gente tem a pinça Kelly, que pode ser curva ou reta. E ela tá aí até na imagem para vocês. Temos também a pinça porta-agulha, tá? E ela é muito legal, muito importante para que faça ali a sutura. E ela é diferente, por exemplo, da pinça Kelly. Ela tem uma precisão maior para prender ali o fio de sutura, tá? Para você conseguir fazer, para poder dar os pontos, né? Depois que retira o dente, por exemplo, ou faz alguma cirurgia oral ali, né? No paciente. Coloquei aí para vocês, coloquei a ponta ativa, né? Para vocês enxergarem, tá? Da pinça porta-agulha. E ela é reta, tá, gente? Temos também tesouras, né? Gente, existem vários tipos de tesoura, tá? E elas são usadas para cortar o tecido humano, bem também como fio de sutura e outros procedimentos. E ela varia de forma e de tamanho e depende da aplicação, né? Qual o uso dela. A gente tem tesoura íris, né? Para afastar tecido. A gente tem uma tesoura própria para remoção de pontos. Então, existem vários tipos de tesoura aí que são utilizadas na clínica odontológica. Tá? Tem até um exemplo aqui para vocês. Uma tesourinha. Tá? Lembrando que sempre que você vai esterilizar, ou pinça ou tesoura, você tem que abrir, tá? E levar para autoclave aberto, tá bom? Aí eu coloquei para vocês, essa daí é a tesourinha íris, né? E vocês percebem que tem ponta reta e ponta curva, tá? Então, várias tesouras vão ser assim, com ponta reta e ponta curva. Vai depender do procedimento, como eu falei. Temos também a pinça dente de rato. Gente, é porque realmente a pontinha ativa dela, né, que é onde vai prender, parece um dentinho de rato. E ela é usada para prender tecidos também, né? São assim chamadas justamente por possuir essa ponta ativa com a forma semelhante a um dentinho de rato, tá? Coloquei aí a imagem para vocês, ali vocês conseguem enxergar que eu coloquei bem da ponta ativa, essa forma ali de dentinho, né, de dentes de rato. Temos também a pinça goiva, que é um instrumental que ele é utilizado para remoção de osso, tá? Para você ir ali retirando o osso. Aqui você consegue, né, enxergar, tá? Para quando precisa ali tirar um pouco, fazer uma ostectomia, vamos dizer assim, retirar um pouquinho do osso. Temos o sindesmótomo, que eu até havia falado, que é usado para separar a gengiva do dente e do osso, né? Coloquei aí a imagem para vocês. Ele é um pouquinho maior, tá? Tem gente que confunde com Hollenbeck, né? Não o sindesmótomo ele é maior. O periótomo ele é muito parecido, só que a pontinha dele é mais quadradinha, tá, gente? Mas eles são bem parecidos, o sindesmótomo e o periótomo. E temos o cinzel, que é um instrumental também, que é utilizado para remoção de osso, tá? Então, a gente utiliza ali, geralmente com martelo, até bate ali um pouquinho para retirar o osso. E existem vários tipos de cinzel, tem assim, esse parece até com uma alavanca, vai depender da marca também, tá? E ele é bastante utilizado também em cirurgias. Coloquei para vocês já enxergarem o martelo cirúrgico, né? Que você sabe, vai servir para bater ali quando é necessário. Às vezes com cinzel para remover o osso, ou às vezes para separar um pouquinho ali, né, alguma estrutura, e é utilizado também na cirurgia, tá? Como eu falei para vocês, gente, é muito instrumental. Tem muitos instrumentais ali na clínica odontológica. E aí a gente tem lima para osso. Eu até tenho aqui uma lima para osso que eu posso mostrar para vocês. Professora, o que é a lima para osso? Serve para quê? Realmente, gente, a gente vai utilizar para remodelar o osso. A gente lima, deixa ele lisinho, tá bom? Então, esse aqui é um modelo, tá? De lima para osso. E a gente desgasta ali, realmente lima o osso para deixar lisinho, tá? Para remodelar. Aqui a mesma lima, que vocês conseguem enxergar ali na imagem.
E cureta para alvéolo, né? Ela é usada para limpar o alvéolo pós-extração. A gente chama também de cureta de Lucas, tá? Parece com a colher de dentina, só que ela é maior, tá, gente? Ela é um pouquinho maior, que é para poder, quando após faz a extração do dente, vai remover ali, ver se tem alguma lesão, tá? Para limpar exatamente, não pode ficar. Então, a gente usa a cureta. Olha aí, curetinha de Lucas. Temos também afastadores. Afastadores, a gente tem vários modelos, né? Que é para afastar ali o tecido do campo operatório, para afastar a bochecha também na hora da cirurgia, para a gente conseguir ter visualização do que a gente vai fazer ali, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de afastador bucal, tá? Você afasta ali a bochecha para conseguir melhor visualização do campo operatório. Temos as alavancas, tá? Que são utilizadas ali nas extrações dentárias, são bastante importantes também. Trouxe aqui para vocês um exemplo de alavanca, tá? E a gente faz um movimento realmente de alavanca para remover o dente, tá bom? Coloquei como modelo, os modelos, né, que a gente tem. As alavancas Seudins, tá? Coloquei para vocês. Tem as famosas bandeirinhas, tem, né, a reta, as alavancas apicais, né, apical reta, e aí a gente tem as outras. E nós temos fórceps também, pessoal, que são utilizados ali para fazer a extração dentária, tá? É o que o pessoal chama de alicate, não é alicate, tá, gente? É fórceps. E existem várias numerações de acordo, né, com a necessidade ali, com o elemento que vai ser extraído. E aí isso é interessante, eu até coloquei aqui para vocês, vamos falar um pouquinho, né, sobre a numeração e os dentes que vão ser extraídos. Então, coloquei aí para vocês enxergarem. São vários tipos, né? Todos eles têm numeração, pontas ativas diferentes. A numeração nos superiores, né? Quais são os fórceps que são utilizados nos elementos para extração de elementos superiores? Os incisivos, a gente usa o número 1, nos caninos e pré-molares, né? 150, nos molares 18R, lado direito, e 18L, lado esquerdo. Então, molar superior sempre vai ser o 18. L esquerdo, R direito, canino, pré-molares, sempre vai ser 150 e os incisivos número 1, tá? Nos dentes inferiores, os incisivos caninos e pré-molares, a gente utiliza ali o número 151. Nos molares, a gente usa o 16, o 17, o 23, tá? Isso aí é uma base, tá, gente? Existem muitos fórceps. E ainda a gente tem os fórceps especiais, como o de número 69, né, e 65, e os infantis, tá bom? Então, a gente tem aí esses fórceps. E vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os instrumentais para periodontia, né, que é ali para tratamento de doenças periodontais ou cirurgias periodontais. A gente usa sonda milimetrada, né, que elas são usadas também para medicação, na verdade, para medição do suco, para a gente saber ali profundidade, né, de suco gengival. Tem aí, a gente tem sonda OMS, né, que é bastante sonda Williams. Então, existem as sondas que são utilizadas de acordo com a necessidade. Temos as curetas periodontais, que são usadas para retirar, né, retirada ali de cálculo dentário. A numeração vai variar também de acordo com a região de cada arcada, né? Então, existem um jogo aí. A gente tem curetas Graces, Macau, e elas todas têm numeração, tá, gente? A gente vai utilizando assim, 11, 12, 13, 14, de acordo com os dentes que vão ser utilizados. Vou falar um pouquinho com vocês agora, né, ainda sobre o tema da aula de noções de instrumental, equipamentos, materiais odontológicos e suas técnicas de manipulação, mas vamos falar sobre o tópico 2, que é sobre os equipamentos odontológicos, tá? Então, pessoal, relata aí, né, que a gente enxerga que para o desenvolvimento do trabalho odontológico a 4 ou 6 mãos, é fundamental que se tenha algum conhecimento dos equipamentos básicos que compõem aí um consultório odontológico, tá? Então, vocês precisam saber quais os equipamentos que são utilizados, quais são os instrumentais, para que você consiga realmente executar suas atividades de trabalho com eficiência. Veja algum deles, tais como a gente tem cadeira odontológica, mocho do operador, mocho do assistente, né? O equipo, refletor, mesa auxiliar, aparelho de raio-x, unidade auxiliar. Então, como os instrumentais, nós temos muitos também equipamentos odontológicos, tá? Cadeira odontológica, né?
é aquela ali que o paciente deita. Essa eu coloquei uma bem moderna, bem bonita para vocês enxergarem aí, mas existem vários modelos, tá, gente? Existe no mercado, como eu falei para vocês, uma enorme variedade de marcas e modelos de cadeira. Em relação ali à sua automoção, né? Porque elas são móveis, elas se mexem. Nós temos semiautomáticas, a totalmente automáticas e a totalmente automática com volta ao zero, né? Que ela volta para a posição ali com um toque. Que são as mais utilizadas hoje em dia, tá? Mocho, gente, é onde o dentista ou auxiliar senta, não é cadeira. Cadeira é onde o paciente vai deitar, tá? O nosso lugar de sentar é um mocho, porque ele é todo anatomicamente feito ali, né, de uma forma ergonômica, de acordo com a biossegurança, para que a gente sente ali numa posição mais confortável que não venha prejudicar a nossa saúde. Então, tá aqui o exemplo para vocês, né? É necessário que ele possua algumas características básicas, proporcionando aí o posicionamento correto, como eu falei, para a realização do trabalho em uma posição ergonômica. O equipo. Tá aí a imagem para vocês. É onde fica ali, né, os instrumentos de rotação, onde a gente vai conseguir colocar nossos instrumentais também. A principal função da equipe é fornecer essas ligações através ali dos intermediários, que são as mangueiras, né, assim como os controles necessários ali para as peças de mão, né, e a seringa tríplice, ar e água, tá, onde sai o ventinho que o dentista coloca ali a água. Os equipos podem ser ainda fixos, semifixos ou móveis, tá? Ligado ali à cadeira ou não. O que determina a sua escolha são alguns fatores, tais como, né, o espaço disponível, a preferência do cirurgião dentista em relação à transferência do instrumental. Encontramos no equipo um visor ali que monitora, né, a pressão do ar comprimido necessário para operar as peças de mão. A gente tem dessas peças de mão caneta de alta e de baixa, né, rotação e o micromotor. Coloquei aqui o joguinho para vocês, tá? A gente tem a caneta de alta aqui, o contraângulo, o micromotor e a peça reta. Um joguinho aí, tá? Refletores. Tá aí a imagem, é a luzinha, né, que o dentista coloca ali, que ofusca um pouquinho o paciente, mas é para ajudar na visualização. São peças-chave no dia a dia do trabalho, né, de um cirurgião dentista e da sua equipe, contribuindo muito para uma boa qualidade ali de trabalho. Existem dois tipos de refletores, tá, que são utilizados no mercado. Com espelho ali dicróico, né, bifocal, e o refletor com espelho externo multifacetado, que é mais utilizado atualmente, tá? É um dos tipos mais utilizados. Temos também a mesa auxiliar. Ó, é uma mesinha mesmo, que tem rodinha, gavetas, né? Que é para poder ajudar ali, deixar instrumentais que possam ser necessários ali na hora do procedimento e ficar mais fácil, né, de pegar. Essas mesas, como o próprio nome diz, servem para nos auxiliar com bandejas e instrumentais que serão utilizados ali na intervenção clínica. Normalmente estão posicionadas entre o operador e o auxiliar para facilitar ali para os dois, né? Temos também o aparelho de raio-x, né? Vocês sabem que na clínica odontológica o cirurgião dentista, ele está capacitado e ele faz ali, né, a tomada radiográfica do paciente quando é necessário. E aí a gente tem o fixo e o móvel, tá? Eles são comumente utilizados para exames complementares nos consultórios odontológicos, justamente para ajudar ali, né, no diagnóstico, o prognóstico, e podem ser móveis ou fixos. Os do tipo móvel, eles possuem ali na base rodízios, né, rodinha para sua movimentação. Temos também, pessoal, a unidade auxiliar, tá, da cadeira ali. Tá aí a imagem para vocês, né, onde vai ficar ali sugador, pode ter também fotopolimerizador. Geralmente a unidade auxiliar ela é composta por sistema de sucção, né, e também a cuspideira, e também alguns podem ter seringa tríplice. Pode ter também ali um porta-copos ligado ali um condutor de água, possibilitando que o paciente receba da equipe água para fazer bochecho. Isso vai depender da cadeira, tá? A unidade auxiliar, ela localiza-se fixada no lado da cadeira odontológica, né? No lado oposto do operador, ou seja, do lado que fica o auxiliar ou o técnico de saúde bucal. Sistema de sucção, né? Parte dos sugadores. Tá ali, como vocês viram, fica na unidade auxiliar. Os sugadores, eles podem ser de baixa, média ou alta potência, tá? Vai depender ali. Os sugadores de baixa potência, eles são ligados no encanamento de água da cuspideira, então ele é bem fraquinho mesmo. Tem pouca potência, por isso não apresenta uma sucção tão eficiente.
Os sugadores de média potência, eles já são ligados ao compressor, né? Ele tem aí uma potência razoável, também não é tão boa, gente, mas melhor do que o de baixa. Mas ainda assim corre o risco de entupimento, tá? Principalmente em cirurgia, extração, quando há presença de resíduos maiores, como por exemplo o sangue. Os sugadores de alta potência, mais conhecidos como bomba vácuo, tá? São maravilhosos, são equipamentos opcionais dentro do consultório odontológico, nem todos têm, que ele é caro até, né? Porém, eles são os mais eficientes e, portanto, os mais indicados para o trabalho ergonômico e para facilitar ali, realmente no trabalho da equipe. A cuspideira, acho que todos conhecem, é onde o paciente vai cuspir quando necessário, né? É um componente ali da unidade auxiliar e pode ser manufaturado em aço inoxidável, pode ser de cerâmica, esmaltado ou até de vidro temperado. Temos também a seringa tríplice, né, que é por onde ele sai o ventinho, a água, geralmente o dentista que usa. Algumas literaturas, né, alguns dentistas eles gostam, algumas cadeiras deixam ali na unidade auxiliar, mas eu prefiro, como na minha prática clínica, eu gosto de utilizar, né? E aí um botãozinho sai água, o outro ar. Quando se trabalha com auxiliar, esse componente é o de uso exclusivo dele. Nem sempre. No meu caso, eu trabalhando, não. Tá? Então, mas ele agiliza realmente o processo de intervenção clínica, uma vez que permite manobras concomitantes ali entre o cirurgião dentista e o técnico. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do conteúdo. Como vocês viram, são muitos instrumentais, muitos materiais odontológicos. E é interessante que você veja, né, que você realmente preste atenção nessa aula, que você tenha prestado atenção, porque vai ser o seu dia a dia de trabalho. Você vai ter contato todos os dias com esses instrumentais e com esses equipamentos, tudo bem? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Beijão pra vocês e tchau, tchau.